Olá, irmãos! A Ceia do Senhor, lição número 8 do nosso ABC doutrinário. A Ceia do Senhor, a lição número 8, então, inicia com 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Das duas ordenanças deixadas por Jesus, a ceia do Senhor é a segunda para todos os seus discípulos integrados em sua igreja. O batismo simboliza a transformação. E a ceia do Senhor, ela vai relembrar então e proclamar a morte de Cristo até que ele venha. O próprio Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor, participou dela e sobre ela deu a orientação. Para o crente, discípulo de Jesus Cristo, é um privilégio participar desta ordenança. Então, como diz a palavra, a ceia do Senhor, ela deve ser celebrada até que Jesus venha. Então, a ordenança, a segunda ordenança que nós temos, deve ser feita perpetuamente, por todas as épocas e por todas as eras vindouras ainda da Igreja do Senhor. Jesus instituiu a ceia substituindo a Páscoa. Esse ponto é muito importante. O primeiro ponto que nós vamos tratar é justamente isso. A ceia do Senhor, ela substitui a Páscoa. O povo escolhido de Deus, Israel, ao sair da escravidão, teve instituído por Deus o memorial da Páscoa, para relembrar a libertação outorgada por Deus lá em Êxodo capítulo 12. Deus levantou um homem chamado Moisés, preparou-o para a tarefa e o enviou para negociar e conduzir o povo para a sua libertação. Então, a ceia do Senhor, ela vem como substituição da Páscoa. A instituição da Páscoa está lá em Êxodo capítulo 12. Por isso, o israelita deveria cumprir o memorial da Páscoa por todas as gerações. O governante opressor não cedeu diante dos pedidos e dos sinais perante ele feitos. Vieram então as 10 pragas e ao final delas é instituída a Páscoa, que comemoraria a libertação do povo do jugo estrangeiro. Um cordeiro ou cabrito sem defeito é assado no fogo para cada família ou famílias vizinhas. E são servidos pães sem fermento com ervas amargas. O sangue do cordeiro, aspergido no batente da porta, seria o sinal para que a última praga, a da morte dos primogênitos, passasse ao largo daquela casa. Então se daria o êxodo do povo. A Páscoa tornou-se então uma comemoração obrigatória anual para o povo de Israel. Passou a fazer parte das festas fixas, ainda que em algumas ocasiões ela foi descurada, ela foi descuidada pelo povo. E sempre, então, o povo de Israel tinha a orientação para que retomasse a celebração da Páscoa. Como judeu por descendência e por encarnação, Jesus não se descuidou de participar das festas do seu povo. Antes da sua crucificação, desejou celebrar juntamente com seus discípulos a Páscoa. E nós temos então 4 passagens bíblicas que narram o acontecimento que culmina com a instituição da ceia do Senhor. Então foi numa Páscoa que Jesus instituiu a ceia. Os evangelhos mostram então isso, e também lá em 2 Coríntios nós temos isso ali retratado. Jesus ordenou aos discípulos que preparassem o local da celebração, participou dela e proferiu os seus ensinamentos preciosos, instituindo então a ceia do Senhor. Esses textos eles vão destacar ali o momento em que Jesus fez a instituição da ceia como substituição da Páscoa. A partir de então, a era cristã o povo cristão em todas as eras deveria então celebrar a ceia do Senhor como um memorial, um novo memorial. Aquele memorial antigo, ele, vamos dizer assim, ele é uma referência, nós temos uma data comemorativa da Páscoa, mas o que celebramos é o corpo e o sangue de Cristo. Nós celebramos
justamente como memorial o seu corpo e o seu sangue, então, que foi a substituição daquele sangue do Cordeiro e a substituição daquele primeiro memorial feito lá pelo povo de Israel. Em segundo lugar, nós temos então, aqui no nosso estudo, a primeira comemoração da ceia. No decorrer da celebração da Páscoa, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, dizendo que simbolizava o seu corpo dado pelos seus discípulos e o deu para que eles o comessem. A seguir deu o cálice. O vinho foi dado aos discípulos, dizendo que representava um novo testamento, um novo pacto, a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. A celebração deveria ser feita em memória de Jesus, anunciando a sua morte redentora até a sua volta. Segundo o evangelista Marcos, cantaram um hino e saíram para o Getsêmani, onde Jesus oraria intensamente, seria, depois da sua oração, traído e preso. A ceia do Senhor é um memorial para os crentes confessos. É muito importante nós enfatizarmos esta questão. A ceia do Senhor é um memorial. O crente confesso, ele não está recebendo ali o corpo de Cristo e nem o pão se transforma no corpo de Cristo dentro da pessoa. Mas este pão, ele é em memória do Senhor, ele é, vamos dizer assim, um símbolo do que foi feito com o corpo de Cristo, que foi repartido por todos nós e nós então repartimos o pão. Para o incrédulo, é um convite ao arrependimento e à fé, uma vez que por meio da ceia a igreja anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando lá em 1 Coríntios se fala anunciar até que ele venha, e nós podemos entender da seguinte maneira: a celebração da ceia, o símbolo da ceia, ele é como uma palavra ou como uma ilustração daquilo que Jesus fez por nós. Então ele se entregou, ele entregou o seu corpo para todas as pessoas. O seu sangue foi vertido por todas as pessoas. Então é por isso que, por si só, a ceia já é o anúncio da morte do Senhor. É o anúncio daquilo que Jesus fez para nos dar a salvação. Em terceiro lugar, nós vamos observar o significado da ceia. Não se trata de um sacramento ou de uma transubstanciação. O que seria, então, a repetição do sacrifício de Cristo. Nós não cremos como um sacramento ou transubstanciação, ou seja, não está sendo repetido o sacrifício de Cristo. Está simbolizado aquele sacrifício feito lá há 2000 anos atrás, como temos no registro bíblico. Também não traz ao participante outra bênção a não ser a da consciência de estar cumprindo uma ordenança deixada por Jesus. Isso é muito importante. No significado da ceia, nós precisamos lembrar: de nada vale eu tomar a ceia sem refletir no que a palavra disse, analisar a mim mesmo, sem eu ter na ceia, neste memorial, vamos dizer assim, um concerto com Deus dos últimos momentos da minha vida. É um memorial de Jesus Cristo para os seus discípulos confessos. Toma-se com profunda reverência, exame interior, proclamando-se o passado, a sua morte, anunciando o futuro, até que ele venha. Então, quando celebramos a ceia, nós valorizamos a morte de Cristo, anunciamos isto, por este símbolo, e também estamos valorizando para frente, no futuro, tudo aquilo que o Senhor Jesus ainda tem por fazer por nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo número 10 e no capítulo 11, o apóstolo Paulo faz recomendações e adverte contra o uso indevido da ceia do Senhor. O crente que dela participa não pode servir a outro culto. O crente ele não pode, então, ele serve num culto em uma determinada seita ou numa determinada heresia, ele está participando de alguma, vamos dizer assim, de algum tipo de ocultismo e também participando da ceia. Obviamente, não condiz com a vida verdadeira de um cristão. A ocasião de tomá-la não se presta
para matar a fome física ou para se embebedar, como disse o apóstolo Paulo lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, de modo que ele está dizendo aos irmãos de Coríntios que eles deveriam ter então uma ordem, uma decência, eles não deveriam então fazer uso da ceia simplesmente para se fartar de comida, né? Tanto é que os irmãos de Coríntios foram duramente ali repreendidos pelo apóstolo Paulo. A Páscoa, da qual Jesus participou, tem um significado lá para o judeu. A ceia do Senhor, que ele próprio instituiu, tem um significado para o crente confesso. Então, a Páscoa, quando nós celebramos a Páscoa aqui, no nosso contexto cristão, nós estamos fazendo vamos dizer assim, participando de um feriado, de um tempo festivo, e relembramos então o feito de Jesus. São os dias da chamada Páscoa para o cristianismo. Mas o que celebramos é o seu corpo e o seu sangue. Celebramos, vamos dizer assim, a vitória de Cristo sobre a cruz, a vitória de Cristo, a sua ressurreição é celebrada na nossa Páscoa. Vejamos então as variações da ceia. O próximo ponto a ser aqui lido, a ser aqui comentado, então, são as variações da ceia. Ao ser substituída, o pão era sem fermento e o vinho num cálice comum. Hoje, usa-se pão diverso e, por medida de higiene, os cálices são individuais. Estes, para evitar bebida alcoólica de hoje, contém suco de uva em lugar do vinho. É o que se faz na maioria dos casos. Algumas igrejas usam o vinho. Nós costumamos usar o suco de uva em vez do vinho, uma substituição, um símbolo do símbolo, vamos dizer assim, né? Temos ouvido falar de crentes que em lugares remotos usam como pão aquilo que lhes serve de alimento e em lugar do vinho inexistente o suco de alguma fruta. Todavia, não convém se afastar muito dos elementos originais para que o simbolismo não perca o seu significado. Então, são pequenas variações da ceia. Se a gente ler sobre algum tipo de lugar remoto, algum povo num lugar que não tenha, vamos dizer, os elementos e façam com outros elementos, se eles estão cumprindo o simbolismo e o memorial verdadeiro, não há problema nisso. Nós, no nosso contexto, não precisamos fazer esse tipo de substituição. A frequência da celebração. Também podemos ter uma certa liberdade na questão de frequência da celebração. Algumas igrejas, elas celebram a ceia todos os finais de semana, outras uma vez por mês, outras com um tempo mais espaçado. Jesus não falou sobre a frequência da celebração. Aparentemente, os cristãos tomavam por ocasião dos cultos. Há igrejas que a celebram dominicalmente, como eu falei anteriormente. Outras mensalmente, como também já falei. O que parece ser o mais comum. E aí sim, é o que nós vemos mais comum, pelo menos no nosso meio batista. Mensalmente, né, a ceia, então, ela tem ali o lugar e a vez como o culto principal da igreja. Um culto em que os irmãos têm ali uma grande oportunidade de estarem avaliando suas vidas, examinando o seu coração. Outras igrejas celebram um tempo mais espaçado, a cada 2 meses, mas o que a Bíblia diz, o que o Senhor Jesus disse foi, todas as vezes, desde que não se torne uma mera rotina e não tão espaçado que facilite o esquecimento do memorial. Então, quando Jesus fala todas as vezes, ele não está dizendo um tempo específico, mas ele está dizendo, vocês devem então fazer de modo que não se esqueçam deste memorial e também devem fazer de maneira séria, sem ser aquela questão mecânica, sem ser aquela questão em que a ceia ela simplesmente seja mais um ato religioso ou mais uma atividade da igreja. Não, a celebração da ceia é um momento muito importante. E para ti que está entrando como novo membro da igreja, como pastor, eu tenho sempre dito a todos, você deve participar da ceia, você deve valorizar os elementos, você deve valorizar esse momento precioso em que o Senhor Jesus nos deu como ordenança para celebrarmos o seu nome e a sua vitória.
Concluo aqui, então, a reflexão e a nossa aula sobre a ceia do Senhor, fazendo leitura aqui, então, do último parágrafo aqui, onde nós observamos: não se sentindo o crente ocasionalmente em condições espirituais de participar da ceia, será o caso de se humilhar na presença de Deus, examinar-se a si mesmo, derramar o seu coração, suplicar o perdão divino e alcançar a paz interior. Então, o crente deverá participar. O que significa essa conclusão? Que não adianta nós ficarmos assim: eu não vou participar por causa disso ou daquilo, eu não devo participar porque eu cometi um erro, porque eu cometi um pecado, isso ou aquilo. Muito pelo contrário, todos nós somos indignos de participar. E quando nós reconhecemos que não somos dignos, aí devemos então pedir perdão para o Senhor, reavaliar as nossas atitudes, fazer um propósito com Deus e então participar da ceia do Senhor. Pensamento final: ao tomar a ceia do Senhor, estou anunciando a sua morte até a sua segunda vinda. Participe sempre da ceia do Senhor. Que Deus te abençoe.